Olá, eu me chamo Silas Rangel, falo do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Computação da Universidade Federal do Ceará, Campus Sobral. E nesse vídeo eu vou apresentar para vocês uma visão geral do meu trabalho de mestrado intitulado Sistema Cooperativo FDMA Uplink Multiusuário e Amplificadores de Potência Não Lineares, Caracterização Teórica e Alocação de Recursos. Esse trabalho foi desenvolvido sob orientação do professor Carlos Alexandre Rolim Fernandes. Bom, para motivar o trabalho é importante primeiro entendermos o contexto em que estamos inseridos. Nós vivemos em uma sociedade cada vez mais conectada e, com isso, o consumo de dados móveis também é crescente. Como mostrado em um relatório recente publicado pela Ericsson, o tráfego de dados móveis tem experimentado um crescimento exponencial nos últimos anos, com uma taxa de crescimento anual de cerca de 50%. Além disso, também é mostrado nesse mesmo relatório uma projeção para os próximos anos. Como mostrado em laranja na figura, é esperado que essa tendência crescente se mantenha nos próximos anos. Para suprir essa demanda, é importante que se aumente a vazão dos sistemas atuais, em que a vazão aqui é definida em bits por segundo por quilômetro quadrado. Ou seja, é necessário que se aumente a quantidade de informação que pode ser enviada ao mesmo tempo em determinada área. Como mostrado, a vazão pode ser expressa como produto da densidade de células, do espectro disponível e da eficiência espectral. Dessa forma, existem três possíveis abordagens para se aumentar a vazão. A primeira é a utilização de mais células por área. Porém, essa abordagem traz consigo uma série de desvantagens, como a alta interferência entre as células e os altos custos de implementação e aluguel, já que para cada célula seria necessária uma nova estação base, o que limita a quantidade de células por área. A segunda abordagem é a utilização de mais espectro. Entretanto, essa abordagem também é limitada, já que o espectro é regulamentado. Embora mais recentemente as frequências acima de 5 GHz venham sendo disponibilizadas para utilização em redes de comunicações móveis, devido à física das ondas eletromagnéticas, existe uma alta perda de propagação inerente a essas transmissões, o que limita a sua utilização em diversas situações práticas. Resta então melhorar a eficiência espectral. Diversas tecnologias têm sido aplicadas no sistema de comunicações móveis com esse objetivo. Dentre elas pode-se citar as comunicações cooperativas, que permitem aproveitamento da diversidade espacial, mesmo com a utilização de nós retransmissores de única antena, e o compartilhamento de recursos entre esses nós, entretanto, requer um gerenciamento eficiente dos recursos. Pode-se citar também o múltiplo acesso por divisão de frequências ortogonais, o FDMA, que com a utilização de diversas suportadoras sobrepostas espectralmente, promove não só um forte combate à seletividade em frequência, como também confere ao sistema uma alta eficiência espectral. Entretanto, essas vantagens vêm ao custo de uma alta PAPR, que é definida como a razão entre a potência de pico e a potência média do sinal. Na presença de amplificadores de potência não lineares, como será considerado nesse trabalho, essas altas potências de pico podem causar a introdução de distorção não linear ao sinal. Por fim, outra tecnologia que vem ganhando bastante atenção nos últimos anos é o MIMO massivo, que tem como objetivo melhorar a eficiência espectral do sistema de comunicações móveis por meio da utilização de uma quantidade massiva de antenas na estação base. Nesse contexto, as contribuições deste trabalho podem ser divididas em duas categorias, sendo a primeira relacionada às contribuições teóricas, que inclui a modelagem matemática do uplink de um sistema cooperativo FDMA com múltiplos relays e múltiplos usuários, ambos com amplificadores de potência não lineares, a extensão de expressões que caracterizam a distorção não linear para um sistema considerado, a derivação de expressões fechadas para a SNR instantânea do sistema e a proposição de aproximações para essas expressões. Além disso, todos os desenvolvimentos matemáticos foram estendidos para o caso MIMO massivo, em que a estação base opera com uma quantidade grande de antenas. A segunda categoria de contribuições agrupa as contribuições relacionadas à alocação de recursos e inclui a formulação de um problema de otimização não linear com o objetivo de maximizar a capacidade total do sistema, tendo como variável de otimização a seleção de relay e a alocação de suportadoras, a proposição de duas técnicas para a solução do problema proposto, sendo uma técnica heurística, para a qual foi feita uma pequena análise de complexidade, e uma técnica meteorística baseada em algoritmos genéticos. Por fim, a avaliação do impacto das técnicas propostas na capacidade total do sistema foi feita por meio de simulações computacionais. Nesse trabalho, nós consideramos um sistema cooperativo FDMA com duas etapas temporais. Na primeira etapa, é realizada a alocação de suportadores para os usuários, que transmitem a informação nas suportadoras alocadas para todos os relays. Na segunda etapa, é feita a seleção dos relays que irão retransmitir a informação dos usuários, de forma que cada suportadora só é alocada para um usuário e só é retransmitida por um relay. Nos relays, nós consideramos o protocolo de retransmissão AF, que é o amplifica e encaminha, e também consideramos que tanto os usuários quanto os relays possuem amplificadores de potência não lineares, ou seja, tanto os usuários quanto os relays podem introduzir distorção não linear no sinal.
Além disso, foi considerado que todo o processamento é concentrado na estação base. Após a modelagem matemática do sistema, nós derivamos uma expressão fechada para a SNR instantânea do sistema, dada pela equação 1, em que γUR e γRD representam as SNRs individuais dos links usuário-relay e relay-estação-base, respectivamente, e γURPA e γRDPA são parâmetros relacionados aos amplificadores de potência dos usuários e relays, e também podem ser encarados como SNRs, já que esses parâmetros representam a proporção entre a potência de transmissão e a distorção não linear introduzida pelos amplificadores de potência dos usuários e relays. Ou seja, quanto maior esses parâmetros, menor é a distorção não linear inserida pelos relays ou usuários. Além disso, nós propomos algumas aproximações para a SNR instantânea do sistema. A aproximação 2 nos diz que a SNR total do sistema e, portanto, a capacidade será aproximadamente limitada pelo menor desses 4 parâmetros. Esse é um resultado muito importante, já que dessa forma é possível saber quando o sistema está sendo limitado pela distorção não linear ou não. Com base nas expressões de SNR desenvolvidas, nós formulamos um problema de otimização com o objetivo de maximização da capacidade total do sistema, como mostrado na equação 4a, em que xjkn igual a 1 significa que a suportadora n foi alocada para o usuário j e retransmitida pelo relay k. Como mencionado anteriormente, nós propomos 2 técnicas para resolver esse problema. A primeira técnica proposta é um algoritmo heurístico. Como a SNR total do sistema é aproximadamente limitada pelo mínimo entre as SNRs do canal sem fio e os parâmetros relacionados aos amplificadores de potência, caso o mínimo entre as SNRs do canal sem fio seja menor que o mínimo entre os parâmetros dos amplificadores de potência, a distorção não linear não estará limitando o sistema. Assim, a ideia dessa técnica é realizar trocas em uma alocação de suportadora e seleção de relay prévia, de forma que a inequação 5 seja verdadeira para o maior número de suportadores possível. Ou seja, a ideia dessa técnica é levar o sistema para um ponto de operação linear, em que a distorção não linear não limita o desempenho do sistema. Essa técnica forneceu uma complexidade computacional polinomial, como pode ser observado. Já a segunda técnica proposta é um algoritmo genético. A primeira etapa desse algoritmo é a codificação, onde o indivíduo ou cromossomo foi representado por um vetor de tamanho 2n, em que os primeiros n elementos correspondem aos usuários selecionados para transmitir em cada uma das n suportadores, e os outros n elementos correspondem aos relays selecionados para transmitir em cada uma das suportadoras. Após a codificação, segue-se o fluxo de um algoritmo genético convencional. É gerada a população inicial, em seguida é feito o cálculo de um valor de aptidão para cada indivíduo. Esse valor é calculado como sendo a capacidade total do sistema, gerada pela alocação de suportadores e seleção de relay, representada por cada indivíduo. Após o cálculo da aptidão, é realizada a seleção de pares de indivíduos que irão gerar os filhos para substituir a população atual. Essa seleção é feita pelo método de seleção proporcional de aptidão, também conhecido como método da roleta. Em seguida, os pares de pais selecionados são cruzados pelo método de cruzamento uniforme e os filhos gerados passam pelo processo de mutação. Por fim, a população atual é substituída pela nova população, porém mantendo o melhor indivíduo da população atual, já que é utilizada a técnica de elitismo. Após isso, o algoritmo entra em um loop até que a condição de convergência seja satisfeita. O indivíduo com melhor aptidão da última geração é escolhido como a solução para o problema. Para as simulações computacionais, os seguintes parâmetros foram utilizados. O primeiro resultado mostra a capacidade total do sistema em função da SNR para as técnicas propostas e para a solução ótima linear, tanto para o caso de múltiplas antenas quanto para o caso de antena única na estação base. A primeira coisa importante a se notar nessa figura é o ganho que as técnicas propostas proporcionam em relação à solução ótima linear, que é a solução ótima para o caso em que as distorções não lineares não são levadas em conta. Tanto para o caso de única antena quanto para o caso mínimo massivo, as duas técnicas propostas proporcionam ganhos significativos de capacidade. Além disso, no caso mínimo massivo, os ganhos de capacidade são ainda maiores, já que nesse cenário a SNR do canal sem fio entre os relays e a estação base é sempre melhor do que o caso de única antena. Apesar de ambas as técnicas propostas proporcionarem ganhos significativos em relação ao caso linear, como pode ser visto na figura B, o tempo médio de execução da técnica baseada em algoritmo genético é extremamente grande em relação à técnica heurística proposta para o cenário analisado. Aqui é importante mencionar que para gerar esses resultados foi utilizado um notebook com processador i5 de segunda geração.
Esses resultados podem diferir de acordo com a máquina utilizada e de acordo com o algoritmo utilizado. Bom, para concluir, nesse trabalho foi feita uma caracterização teórica detalhada do uplink de um sistema cooperativo FDMA com amplificadores de potência não lineares tanto nos relays quanto nos usuários. Expressões que modelam as situações não lineares inseridas pelos amplificadores de potência foram estendidas para o caso considerado, e expressões fechadas para a SNA instantânea do sistema foram derivadas. Além disso, todos os desenvolvimentos teóricos foram generalizados para um caso de múltiplas antenas na estação base. Foram ainda propostas duas técnicas de seleção de relay e alocação de suportadores para o sistema considerado, e ambas forneceram ganhos significativos de capacidade para todos os cenários testados. Com perspectivas futuras, o sistema aqui apresentado pode ser estendido para os seguintes casos: consideração de múltiplas antenas tanto na estação base quanto nos relays, já que os relays podem ser pequenas estações retransmissoras. Outra possibilidade é a consideração de cenários mais realísticos em que existem restrições de qualidade de serviço nos usuários, assim como outra possibilidade seria a otimização conjunta da seleção de relays, alocação de exportadores e alocação de potência, já que a potência é um fator que influencia bastante na quantidade de distorção não linear inserida no sistema. Obrigado pela atenção, e qualquer dúvida é só enviar um e-mail para silasangel@hotmail.com que terei prazer em responder.